Minha mãe sempre dizia que eu não servia para nada e cada palavra me destruía mais. O barulho do vidro estilhaçando ainda ecoava na cozinha quando percebi que algo dentro de mim havia se quebrado para sempre. Minha mãe estava de pé, os olhos faiscando como se cada palavra fosse uma lâmina afiada, e eu, com a mão sangrando, tentava em vão limpar os cacos que haviam cortado meu dedo e minha dignidade ao mesmo tempo. Ela riu, um riso frio, quase ritualístico, enquanto apontava o dedo para mim e dizia: "Você não serve para nada, Ariel." Nunca serviu. Cada sílaba caiu sobre mim como tijolos, esmagando não só meu corpo, mas tudo o que restava de coragem dentro da minha alma. Meus irmãos, escondidos atrás da porta entreaberta, observavam em silêncio, cúmplices passivos de uma humilhação que se repetia há anos. O vizinho, atraído pelo barulho, olhou pela janela e desviou o olhar, talvez constrangido, talvez temeroso de se envolver. Eu senti que estava sozinha no mundo. O contraste entre o amor que eu tentava dar e o ódio que me era devolvido era dolorosamente claro. Ainda me lembro das manhãs em que minha mãe me abraçava, antes de as palavras cruéis se tornarem rotina, e do cheiro do café fresco que ela preparava para todos, menos para mim. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, que por um instante me faziam acreditar que eu poderia ser digna de afeto. Mas esses momentos eram raros, eclipsados por décadas de crítica, desprezo e humilhação constante. Minha mãe tinha o talento frio de corroer minha autoestima sem precisar tocar em mim fisicamente, e eu absorvia cada insulto como se fosse um decreto irrevogável de fracasso. Com o tempo, o comportamento dela foi se intensificando. Primeiro vieram as pequenas agressões emocionais, comentários depreciativos sobre meu corpo, minha aparência, minhas escolhas, sempre com a sutileza cruel de quem sabe que cada palavra deixa marcas invisíveis, mas permanentes. Depois vieram as comparações com meus irmãos, cada frase uma punhalada: "Olhe como sua irmã é bonita e talentosa, enquanto você..." E eu sentia minhas forças se esvaírem. Cada gesto dela era calculado, uma estratégia silenciosa para me convencer de que eu não era nada, que eu não tinha valor, que minha existência era uma sombra ao lado da vida de todos ao meu redor. Então, o pior aconteceu. Um dia, após uma discussão banal sobre a louça, ela perdeu completamente o controle. Agarrou um objeto pesado e jogou-o em minha direção. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar, o objeto cortou o ar e eu consegui desviar, mas não sem levar um golpe no braço que me fez cambalear para trás. A violência, que até então se escondia atrás de palavras afiadas, tornou-se física, quase fatal. Naquele momento, percebi que a linha entre humilhação e perigo real havia desaparecido. O ponto sem volta havia sido atingido. Eu queria fugir, gritar, mas algo dentro de mim estava paralisado, como se todo o medo acumulado ao longo dos anos tivesse me aprisionado. A explosão de terror não passou despercebida. Vizinhos chamaram a polícia, e minha mãe foi levada algemada, gritando e xingando. Na delegacia, percebi como a realidade pode ser cruel e irônica. Finalmente, o mundo parecia ver o que eu vinha sofrendo há anos, mas o peso da humilhação ainda estava sobre mim. A fofoca se espalhou pelo bairro, olhares de julgamento e piedade pairavam em cada esquina, e eu sentia estranha mistura de alívio e vergonha. Enquanto minha mãe enfrentava processos e acusações, eu caminhava pelas ruas como uma sobrevivente silenciosa, consciente de que a vida não voltaria a ser como antes. Nos dias seguintes, o silêncio em casa foi quase insuportável. Sem a presença dela, a casa parecia um espaço de calma, mas a ausência trouxe consigo um vazio inquietante. Cada cômodo, cada sombra, parecia me lembrar de tudo que havia sido perdido e de todas as palavras que ainda ecoavam em minha mente: inútil, incapaz, fracasso. Ainda assim, existia um fio de esperança, uma sensação de que algo poderia ser reconstruído, mesmo que timidamente. E então vieram as revelações inesperadas. Cartas antigas, guardadas por minha avó, vieram à tona, mostrando que a crueldade de minha mãe não era recente, mas parte de um padrão de abuso que remontava a décadas. Palavras escritas com tinta desbotada revelavam segredos familiares, rixas antigas, pequenas violências mascaradas de disciplina. Descobri que a sombra do mal pairava sobre nós há muito tempo, e que eu não era a única vítima, apenas a mais visível. Mesmo afastada, minha mãe começou a tentar contato. Cartas, mensagens nas redes sociais, indiretas em perfis públicos, tentativas de reaproximação que eu lia com o coração apertado. Cada mensagem trazia lembranças de dor, mas também estranhas faíscas de curiosidade e medo. Eu não sabia se estava pronta para permitir que ela voltasse à minha vida, mesmo que parcialmente, ou se devia manter o muro que havia construído ao longo de anos de sofrimento. Então, em uma dessas cartas,
pela primeira vez, um gesto diferente, palavras de reconhecimento, desculpas, um relato sincero de arrependimento, como se ela tentasse se redimir, mesmo que tardiamente. Eu senti algo estranho, uma mistura de confusão e alívio, como se uma parte dela estivesse tentando emergir do lado mais sombrio. Mas ainda havia limites, vigilância, cautela. Não era confiança, mas era o início de um caminho que eu nunca pensei que seria possível. O silêncio da casa se tornou menos opressor, e começamos a reorganizar nossa rotina, uma convivência nova, mais cautelosa, onde pequenas vitórias e momentos de normalidade ganhavam um peso extraordinário. E, mesmo com tudo, eu me perguntava, seria possível reconstruir uma relação que havia sido destruída há tanto tempo? Enquanto lia a última mensagem que ela enviará, senti um arrepio percorrer minha espinha, algo nela ainda permanecia obscuro, e uma sombra pairava sobre o que eu acreditava ser um novo começo. Seria ela realmente capaz de mudar? Ou estaria apenas preparando o próximo golpe? A resposta ainda não existia. Mas algo dentro de mim sabia que a história estava longe de terminar. Os dias se arrastavam com uma lentidão quase cruel. Eu ainda acordava com o eco das palavras dela, mesmo sem sua presença física, como se a casa guardasse cada grito, cada insulto, cada risada cruel. Mas algo começou a mudar, cartas continuavam chegando, desta vez sem agressividade direta, apenas com mensagens calculadas, quase hipnóticas, que insinuavam arrependimento e saudade. Ela dizia que estava mudada, que queria tentar reparar o que havia destruído, que eu ainda poderia confiar nela. Cada frase me fazia estremecer, despertando um misto de medo, desconfiança e uma esperança impossível de ignorar. No primeiro encontro presencial, marcado em um café neutro, senti uma estranha mistura de nervosismo e ansiedade. Ela estava diferente, os olhos menos frios, o rosto marcado pelo cansaço e, talvez, pelo peso da própria culpa. Por um instante, tentei acreditar que aquela mulher podia realmente sentir remorso. Ela falava baixo, evitando os olhares dos outros clientes, mas suas palavras carregavam a mesma intensidade que antes. Eu sei que errei, sei que te machuquei de formas que ninguém pode imaginar. Mas quero tentar fazer diferente. O tom parecia sincero, mas minha experiência me ensinou que a sinceridade dela sempre vinha com um preço oculto. As semanas seguintes foram um jogo de nervos. Mensagens curtas, perguntas cautelosas, elogios inesperados. Cada gesto pequeno era analisado, decodificado. Eu não podia me permitir relaxar, mas também não conseguia ignorar completamente a sensação de que algo estava mudando. Foi nesse período que começaram a surgir pequenas demonstrações de cuidado que eu nunca imaginei que viriam dela, uma consulta médica agendada sem que eu pedisse, uma entrega de livros que eu mencionara querer ler, até mesmo uma mensagem reconfortante após um pesadelo que tive. Cada ato de bondade era mínimo, mas devastadoramente eficaz para confundir meu coração e minha mente. Enquanto isso, o passado continuava a se infiltrar na minha vida. Descobri que ela havia escondido coisas ainda mais sombrias, antigas dívidas, brigas familiares que ela alimentara, traições silenciosas que moldaram minha infância. Tudo isso parecia um padrão antigo de manipulação que nunca fora totalmente revelado. Cada segredo que eu descobria criava mais perguntas do que respostas. Será que ela mudaria? Ou estava apenas construindo um novo teatro para me controlar? E então veio o momento em que ela demonstrou o primeiro gesto altruísta real. Minha avó, debilitada por uma doença repentina, precisava de cuidados constantes. Minha mãe apareceu, sem alarde, e passou dias inteiros ao lado dela, preparando refeições, limpando a casa, administrando remédios. Pela primeira vez, eu vi um lado dela que não era impulsionado pelo ódio ou pela necessidade de controle. Ela estava cuidando de alguém que não podia beneficiá-la diretamente, e isso abalou minha percepção. Aquilo me confundiu, me fez questionar tudo o que eu pensava sobre ela. Mesmo assim, mantive minha vigilância. A reintegração era gradual, feita com limites claros. Eu não podia me permitir vulnerabilidade total, não depois de tantos anos de abuso. A convivência começou a mudar de forma sutil, jantares compartilhados sem brigas, discussões civilizadas, diálogos cautelosos sobre temas do cotidiano. Eu permitia pequenos passos, observando cada reação, cada palavra, cada gesto. Era como caminhar sobre um campo minado, sabendo que qualquer movimento em falso poderia explodir em dor. No entanto, a cidade, os vizinhos e os familiares não perdiam tempo em comentar. Fofocas continuavam, julgamentos pairavam em cada olhar, e mesmo quando eu tentava criar uma rotina normal, era impossível escapar da lembrança de quem ela era e do que havia feito.
Amigos que antes eram próximos começaram a se afastar, influenciados por boatos, enquanto outros mantinham distância apenas para não se envolver. Era a confirmação de que o mundo não perdoa tão facilmente, mesmo quando o vilão está tentando se redimir. Em meio a tudo isso, surgiu uma nova tensão, mensagens anônimas, cartas misteriosas, dicas de segredos antigos sendo revelados a pessoas próximas. Parecia que alguém queria testar minha mãe, ou talvez me testar a mim. Cada carta vinha com uma sensação de ameaça velada, fotos antigas, lembranças de episódios que eu tentava enterrar, palavras que me faziam reviver cada momento de humilhação. Eu percebi que o caminho da reconciliação nunca seria linear. Mas então, algo inesperado aconteceu. Durante um jantar em família, minha mãe interveio para me proteger de uma acusação injusta feita por um parente distante. Ela defendeu meus interesses, argumentou com firmeza, e pela primeira vez senti uma sensação estranha, orgulho misturado com medo. Aquilo não era manipulação, pelo menos não da maneira que eu conhecia. Era uma defesa genuína, um gesto de sacrifício que não trazia benefício imediato a ela, apenas integridade. A convivência começou a se reorganizar. Minhas rotinas e espaços foram respeitados, pequenos gestos de carinho surgiam de forma orgânica, e ainda assim, o passado pairava como uma sombra silenciosa. Cada palavra, cada olhar, cada gesto era interpretado, analisado. A família começou a encontrar uma nova dinâmica, equilibrando o medo e a esperança, a desconfiança e a necessidade de reconstrução. Eu aprendi a confiar parcialmente, permitindo que momentos de normalidade coexistissem com a vigilância cautelosa. E foi nesse ponto, quando finalmente pensei que podia respirar um pouco, que algo inesperado aconteceu, uma carta deixada sob a porta, sem remetente, com um recado que apenas dizia: se você acha que tudo está resolvido, ainda não viu a verdade inteira. Um frio percorreu minha espinha, e percebi que, por mais que o vilão estivesse tentando se redimir, ainda havia sombras que poderiam retornar. Ainda havia peças do passado escondidas, prontas para explodir no momento menos esperado. O calor sufocante daquele verão parecia refletir a inquietação que crescia dentro de mim. A carta deixada sob a porta continuava em minhas mãos, como uma lâmina cortante que eu não conseguia largar. Se você acha que tudo está resolvido, ainda não viu a verdade inteira. Cada palavra parecia ecoar por toda a casa, carregando ameaças silenciosas, lembranças antigas e promessas de desordem. Por mais que eu tentasse ignorar, cada gesto da minha mãe agora vinha acompanhado de suspeita. Estaria ela envolvida nisso, ou alguém do passado finalmente decidirá aparecer? As semanas seguintes foram tensas, marcadas por pequenos incidentes que me faziam reviver cada momento de abuso anterior. Amigos começaram a desaparecer discretamente da minha vida, alegando compromissos ou mudanças de cidade, mas eu sabia que os boatos tinham chegado a eles primeiro. No trabalho, comentários sutis, olhares desconfiados, e a sensação constante de que todos sabiam mais do que eu queria admitir. Cada passo que eu dava era vigiado por sombras invisíveis, e cada gesto de minha mãe, ainda que genuíno, parecia atravessar essa neblina de desconfiança, quase como se precisasse provar repetidamente que era confiável. Foi em meio a essa tensão que o passado voltou de forma abrupta. Uma antiga vizinha, mulher que eu mal lembrava, surgiu de repente na porta, segurando um envelope amarelado pelo tempo. Entregou-o sem olhar para minha mãe, e se foi antes que eu pudesse questioná-la. Dentro dele, fotos antigas, recortes de jornal e cartas escondidas que revelavam episódios que eu jamais soubera, agressões, ameaças veladas, manipulações que minha mãe praticara não apenas comigo, mas com outros membros da família. Minha mente girava, tentando organizar cada revelação em uma narrativa coerente, mas tudo parecia apenas aumentar o caos. O mal, percebi, estava entranhado há décadas, invisível, silencioso, mas letal. Minha mãe permaneceu em silêncio durante todo esse episódio. Pela primeira vez, vi hesitação em seus olhos, um contraste impressionante com a mulher que, por anos, dominara tudo com palavras afiadas e gestos cruéis. E, ainda assim, havia algo diferente. Ao invés de negar ou atacar, ela simplesmente me observava, como se entendesse que eu precisava lidar com aquilo por conta própria. Havia uma estranha sensação de respeito nesse gesto, algo que nunca experimentara. Mas a sombra da dúvida ainda pairava, ameaçando destruir qualquer centelha de confiança que eu ousava sentir. As noites se tornaram intermináveis. Cada ruído na casa me fazia pular, cada passo que eu escutava parecia anunciar uma nova tempestade. Cartas continuavam chegando, algumas anônimas, outras escritas com uma caligrafia que me era familiar, mas cujo conteúdo me deixava mais confusa do que segura. Mensagens ambíguas, lembranças de episódios antigos, pistas sobre traições que eu não sabia se eram reais ou fabricadas.
Era como se o passado tivesse ganhado vida própria, decidido a testar não apenas minha mãe, mas minha própria sanidade. E então veio o primeiro confronto direto. Durante um jantar aparentemente comum, minha tia começou a insinuar acontecimentos antigos, lembranças que eu nunca quisera revisitar, enquanto minha mãe permanecia calada, sem intervir. A tensão cresceu rapidamente, palavras afiadas foram trocadas, olhares se transformaram em lâminas, e eu percebi que a convivência ainda não era segura, que os fantasmas do passado poderiam atacar a qualquer momento. Foi nesse instante que percebi que, por mais que minha mãe tentasse se redimir, o ciclo de violência emocional estava longe de terminar, e que todos nós éramos peões em um jogo que havia começado muito antes de eu nascer. Mesmo assim, algo inesperado aconteceu. Após a discussão, minha mãe se aproximou e me entregou uma carta pessoal, diferente de todas as outras. Nela, relatava um episódio que ninguém jamais soubera, uma tentativa de proteção que ela havia feito em segredo, anos antes, quando ameaças externas colocaram nossa família em perigo. Um gesto que, até então, eu jamais reconhecera, e que revelava que nem tudo nela era maldade pura. Pela primeira vez, senti uma pontada de dúvida sobre minhas próprias convicções. Seria possível que aquela mulher, que me ferira tanto, também tivesse agido em defesa de sua família em momentos que eu desconhecia? Enquanto digeria essa informação, a cidade começou a sussurrar novamente. Vizinhos comentavam discretamente sobre nossa situação, e velhas histórias circulavam nos cafés e mercados, reforçando a imagem de uma família marcada por segredos e violência. Cada revelação trazia consigo um custo social, um peso invisível que eu carregava diariamente. E, ainda assim, o gesto de bondade inesperado me obrigava a reconsiderar a imagem simplista que eu havia construído dela. Nem tudo era preto ou branco. O bem e o mal coexistiam em uma linha tênue que eu precisaria aprender a reconhecer. Foi nesse clima ambíguo que percebi que a reintegração parcial de minha mãe não era apenas sobre ela, mas também sobre mim. Cada decisão, cada escolha, cada gesto de confiança ou desconfiança moldava o futuro de nossa convivência. Comecei a permitir momentos de normalidade, cafés juntos, conversas curtas sobre assuntos triviais, até risadas ocasionais, mas sempre mantendo uma vigilância silenciosa. Era um equilíbrio delicado, uma dança sobre uma corda bamba, onde qualquer passo em falso poderia desencadear caos. E, então, a última carta chegou. Desta vez, sem remetente, sem assinatura, apenas uma frase: "O que você acha que viu até agora é apenas uma sombra. O verdadeiro teste ainda está por vir." Um frio percorreu minha espinha, e percebi que, por mais que eu tentasse reconstruir algo com minha mãe, ainda existiam forças, visíveis ou invisíveis, determinadas a colocar tudo à prova. O passado, como sempre, parecia determinado a não se deixar enterrar. Enquanto observava o pôr do sol pela janela, sentindo a brisa pesada da tarde de verão, percebi que o jogo havia mudado. Não se tratava mais apenas da minha relação com minha mãe, tratava-se de sobreviver a uma série de verdades ocultas, de entender quem realmente era confiável, e de decidir se valia a pena permitir que alguém que me ferira profundamente tivesse um lugar na minha vida. A sombra do futuro permanecia inalterada, silenciosa e ameaçadora, e eu sabia que a próxima virada poderia ser devastadora. O ar estava pesado naquela manhã, carregado de uma tensão que eu não conseguia dissipar. Cada som parecia amplificado, o rende da porta, o clique da fechadura, o bater das asas de um pássaro fora da janela. A carta anônima ainda descansava sobre a mesa da cozinha, sua mensagem simples e ameaçadora ecoando em minha mente: "O verdadeiro teste ainda está por vir." Eu sabia que aquele era o momento em que o passado finalmente encontraria o presente, pronto para arruinar qualquer tentativa de normalidade que minha mãe e eu tivéssemos construído. O dia começou aparentemente comum. Minha mãe preparava o café, a rotina mínima que havíamos estabelecido. Mas, no momento em que entrei na sala, ouvi um estrondo que me congelou. O vidro da porta da frente havia estourado. Fragmentos voaram, cortando o ar e refletindo a luz do sol como facas afiadas. Minha mãe parou, olhos arregalados, e naquele instante percebi que não era apenas o passado nos assombrando, era alguém decidido a testar os limites de nossa segurança e sanidade. Enquanto eu tentava organizar os cacos e limpar o chão, a sensação de vulnerabilidade se intensificava. O medo que eu havia aprendido a conter durante anos voltou com força total, e percebi que não bastaria apenas vigiar minha mãe, precisávamos enfrentar forças externas que, aparentemente, se alimentavam da dor e do caos que ela própria ajudara a criar. Foi então que surgiram os primeiros rumores em nossa rua. Vizinhos comentavam sobre a confusão, alguns exagerando os fatos, outros oferecendo ajuda cautelosa. Cada olhar que cruzava nosso caminho carregava julgamento, curiosidade, em alguns casos, medo.
As histórias sobre a violência e manipulação da minha mãe circulavam rapidamente, transformando nossa tentativa de reconstrução em um espetáculo público. Eu senti o peso do olhar coletivo, da sociedade pronta para condenar antes mesmo de compreender, e percebi que, além de lidar com o passado dela, agora eu também precisava enfrentar o mundo inteiro. No mesmo dia, a polícia chegou. Alguém havia ligado relatando uma possível tentativa de invasão, e o episódio rapidamente ganhou contornos de crime grave. Minha mãe cooperou de forma surpreendente, calmamente explicou os acontecimentos, prestou declarações detalhadas, assumiu responsabilidades e até reconheceu erros antigos. Pela primeira vez, vi nela não apenas a mulher que me ferira, mas uma figura que aceitava as consequências de seus atos. Ainda assim, as sombras do passado continuavam a pairar, e eu sabia que a calmaria seria apenas temporária. Os dias seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais. Audiências, depoimentos, verificações de antecedentes, entrevistas com vizinhos. O vilão que outrora havia sido minha mãe se tornou alvo de um processo que expôs cada fragmento de sua vida, antigos abusos, manipulações emocionais e segredos familiares que, agora, não podiam mais ser escondidos. A queda dela, tão dramática quanto inevitável, trouxe uma estranha sensação de justiça, mas também um vazio inquietante dentro de mim. Ver alguém que eu amava, e que me havia destruído, enfrentando a lei, revelando sua vulnerabilidade, era quase impossível de processar emocionalmente. Enquanto tudo isso acontecia, eu tentava reconstruir minha própria vida. Amigos distantes começaram a se afastar definitivamente, influenciados pelos boatos que se espalhavam como fogo. Colegas de trabalho observavam com curiosidade e desconfiança, e até mesmo familiares, que antes haviam ficado neutros, agora julgavam com base nas informações publicamente disponíveis. Cada passo que eu dava era acompanhado por olhares, sussurros e julgamentos silenciosos. A sociedade parecia pronta para punir não apenas minha mãe, mas também a vítima que eu me tornará, transformando minha dor em espetáculo. Em meio a tudo isso, pequenos gestos de normalidade começaram a surgir. Minha mãe, ainda sob vigilância legal, demonstrava tentativas genuínas de cooperação. Ela ajudava em tarefas domésticas, cuidava de pequenos assuntos financeiros, e até mesmo assumia responsabilidades que, anos atrás, jamais imaginaria assumir. Era um processo lento e cauteloso, mas pela primeira vez percebi que uma mudança genuína poderia ser possível. Cada gesto era monitorado por mim, cada ação analisada, mas havia uma sensação inédita de que poderíamos, talvez, encontrar um equilíbrio. E, então, veio a revelação mais perturbadora. Durante uma audiência, descobrimos que um segredo antigo, mantido em sigilo por décadas, havia sido a raiz de boa parte da violência e manipulação. Um parente distante, envolvido em disputas familiares e crimes silenciosos, havia instigado conflitos, manipulado minha mãe e amplificado a dor que me causará. Toda a narrativa que eu conhecia estava parcialmente distorcida. O vilão não era apenas minha mãe, mas também uma teia complexa de influências externas, interesses obscuros e rancores antigos. Essa revelação trouxe uma mistura de alívio e medo. Finalmente, parte da verdade vinha à tona, mas também mostrava que nosso futuro ainda estava cercado de perigos invisíveis. A sensação de justiça que eu sentirá com o início do processo legal agora se misturava à percepção de que ainda havia peças em movimento, forças que poderiam romper a frágil paz que começávamos a construir. E, como se o universo quisesse testar nossa resistência, outra carta chegou. Desta vez, com palavras que me gelaram a espinha: o jogo não acabou. O que você acha que viu até agora é apenas o começo. Prepare-se para o próximo ato. Um arrepio percorreu meu corpo, e percebi que, por mais que a lei tivesse colocado limites, por mais que a sociedade tivesse observado e julgado, o verdadeiro desafio ainda estava por vir: lidar com os ecos do passado, os fantasmas do presente e a imprevisível sombra do futuro. Enquanto o sol se punha, refletindo nos cacos de vidro que ainda restavam na porta, senti que nossa convivência nova, mesmo cuidadosamente construída, ainda estava à mercê de forças invisíveis. A tensão era palpável, o medo presente, e a sensação de que o próximo passo poderia mudar tudo permeava o ar. Eu sabia que a próxima fase da história seria decisiva, e que nada poderia ser tomado como certo. O suspense permanecia, silencioso, mas poderoso. A tensão parecia impregnar cada centímetro da casa. Cada passo que eu dava reverberava pelo chão de madeira, como se os próprios cômodos observassem, prontos para testemunhar qualquer deslize. A carta mais recente ainda repousava sobre a mesa da cozinha, suas palavras simples e ameaçadoras ecoando em minha mente: o jogo não acabou. Prepare-se para o próximo ato. Eu sentia o peso de cada letra,
como se um aviso invisível lembrasse que, por mais que a lei e a sociedade tivessem interferido, ainda havia forças que escapavam ao meu controle. Minha mãe, surpreendentemente, continuava tentando reconstruir sua posição na minha vida. Mas desta vez, seus gestos foram diferentes, não mais apenas palavras calculadas, nem pequenos favores pontuais. Ela começou a assumir responsabilidades maiores, tomando iniciativas que exigiam sacrifício real. Um desses momentos me marcou profundamente. Minha avó, que vivia sozinha e debilitada, sofreu uma queda grave. Enquanto todos ao redor hesitavam, minha mãe correu até lá, coordenou a chegada do médico e passou horas ao lado dela, sem qualquer expectativa de reconhecimento. Pela primeira vez, senti que sua bondade não tinha segundas intenções, que não havia manipulação ou vingança por trás de suas ações. Mesmo diante desse gesto, eu permanecia cautelosa. A memória de anos de humilhação e abuso não se apaga de repente. Cada olhar, cada palavra, cada pequeno gesto de cuidado era escrutinado, testado, analisado. A reintegração parcial da minha mãe era lenta e cheia de limites. Eu permitia pequenas aproximações, monitorando cada movimento, mas ao mesmo tempo sentia que algo dentro de mim começava a relaxar, um sinal de que, talvez, fosse possível perdoar e conviver sem medo constante. Enquanto isso, o passado continuava a se infiltrar de forma inesperada. Descobri que alguns familiares próximos haviam escondido informações cruciais sobre disputas antigas e conflitos que influenciaram diretamente o comportamento da minha mãe. Alguns deles, temerosos de confrontos, preferiam omitir a verdade, mantendo segredos que agora começavam a vir à tona de forma involuntária. Cada revelação era um choque, mas também uma oportunidade de compreender melhor o contexto que moldou anos de dor. Em meio a essa complexidade, a cidade continuava a observar nossa história. Vizinhos comentavam discretamente, rumores circulavam e olhares julgadores nos acompanhavam em cada saída. Mas, aos poucos, comecei a perceber que não precisava mais ser apenas uma vítima à mercê do julgamento alheio. A vigilância que eu mantinha sobre minha mãe, anteriormente movida por medo, começou a se transformar em uma postura de controle consciente, permitindo que eu participasse ativamente da reconstrução de nossa relação sem abrir mão da minha segurança emocional. Foi então que algo inesperado aconteceu, um gesto de humildade vindo dela que ninguém poderia antecipar. Durante um encontro familiar, quando uma discussão antiga ameaçou recomeçar, minha mãe interveio de forma discreta, reconhecendo publicamente erros do passado e assumindo responsabilidades que não eram exigidas por lei, mas eram moralmente necessárias. A reação de todos foi um misto de surpresa e respeito, e, pela primeira vez, senti que estávamos diante de uma transformação real, uma mudança que não dependia apenas do controle externo, mas da escolha genuína dela de agir corretamente. Apesar desses sinais positivos, os fantasmas do passado continuavam a assombrar. Cartas anônimas, mensagens misteriosas e referências a antigos episódios ainda surgiam, criando uma tensão constante. Eu percebia que a paz que tentávamos construir era frágil, e que qualquer passo em falso poderia reativar uma onda de caos emocional. A reconciliação, embora avançando, permanecia condicionada à vigilância e à cautela, lembrando-me que confiar não significava esquecer. Mas houve momentos de estranha beleza nesse processo. Comecei a notar pequenas mudanças em minha mãe que iam além de gestos de bondade visível. Ela se esforçava para ouvir, para entender minhas necessidades, para respeitar meus limites. Cada vez que eu observava sua paciência, seu cuidado genuíno, sentia uma mistura de surpresa e alívio. Era como se, lentamente, uma nova versão dela emergisse, capaz de coexistir com o passado sombrio sem se tornar destrutiva. O tempo passou, e nossa convivência começou a ganhar contornos mais firmes. Rotinas simples, como preparar o jantar juntas ou compartilhar pequenas conversas sobre o dia, se tornaram exercícios de confiança. Ainda havia tensões, claro, mas também momentos de normalidade que antes pareciam impossíveis. A família, gradualmente, começou a se reorganizar, encontrando uma dinâmica que equilibrava cautela, amor e respeito. Eu aprendi a aceitar que a reconstrução seria lenta, cheia de altos e baixos, mas ainda assim possível. E, então, veio o inesperado, uma última carta, diferente de todas as outras. Sem assinatura, sem remetente, apenas 3 palavras escritas à mão, com letras firmes e severas: não acabou ainda. Um arrepio percorreu minha espinha. A sensação de que, por mais que tentássemos, ainda havia forças desconhecidas e ameaças invisíveis me fez perceber que a verdadeira prova de nossa reconstrução ainda estava por vir. Enquanto o dia se transformava em noite e eu observava a luz da lua refletindo nas paredes da casa que começava a sentir novamente como lar, compreendi algo crucial.
a redenção de minha mãe não significava fim do conflito, mas sim o início de uma nova etapa, onde escolhas conscientes, limites claros e gestos genuínos seriam essenciais para sobreviver ao passado e construir um futuro. O silêncio da noite, no entanto, trazia consigo uma inquietação que eu não podia ignorar. Algo ainda se movia nas sombras, algo que poderia mudar tudo em um instante. O próximo capítulo da nossa história não prometia paz, apenas mais perguntas, mais desafios e a incerteza de que, apesar dos esforços, o passado nunca se deixa esquecer completamente. A madrugada trouxe um silêncio quase palpável, interrompido apenas pelo sussurro do vento que passava pelas frestas da janela. Pela primeira vez em anos, eu conseguia ouvir meus próprios pensamentos sem o eco constante das palavras cruéis que minha mãe havia pronunciado tantas vezes. Mas o ar de calmaria era apenas uma ilusão momentânea. Eu sabia que, mesmo com todos os esforços de reconstrução, o passado nunca desaparece totalmente. Ele apenas se esconde, esperando o momento certo para se manifestar. No dia seguinte, a polícia e os advogados concluíram a última fase do processo legal. Minha mãe recebeu penas leves, não por falta de responsabilidade, mas porque, durante anos, eu havia sido testemunha da complexidade de sua história, e a justiça reconheceu que ela também havia sido vítima de manipulações externas. Foi uma vitória silenciosa, quase impossível de celebrar, mas carregada de significado. A lei finalmente colocava limites claros, e, pela primeira vez, senti que a segurança física e emocional que tanto procurei poderia se consolidar. Ainda assim, a sociedade ao nosso redor permaneceu alerta. Os vizinhos comentavam discretamente, observando cada gesto, cada conversa, cada sorriso forçado ou genuíno. Os boatos diminuíram com o tempo, mas o estigma da violência passada e das humilhações ainda pairava sobre nossa família como uma sombra persistente. Eu aprendi que, mesmo quando a lei age, nem todos perdoam, nem todos esquecem. E talvez, naquele ponto, isso fosse aceitável. A reconstrução não dependia da aprovação dos outros, mas da força que cada um de nós tinha para seguir em frente. Minha mãe, após a conclusão do processo, começou a se mostrar mais presente de forma constante. Não mais apenas com pequenos gestos, mas com ações que exigiam sacrifício e coragem. Ela passou a assumir tarefas familiares que antes ignorava ou delegava a outros, se aproximou de minha avó, agora fragilizada, e se envolveu na reorganização do lar, respeitando meus limites e minhas escolhas. Pela primeira vez, pude observar a transformação real. Ela não era perfeita, mas era, agora, alguém disposto a reparar, a agir e a demonstrar bondade genuína. Ainda assim, a sombra da dúvida permanecia. Havia momentos em que palavras do passado surgiam inesperadamente, lembranças que me faziam tremer, mas aprendi a lidar com isso de forma diferente. Ao invés de permitir que cada memória se tornasse uma arma contra mim, comecei a processá-las como sinais de alerta, lembretes de que, mesmo com mudanças, precisamos permanecer atentos e proteger nossa própria integridade emocional. A convivência familiar começou a se reorganizar de maneira surpreendente. Pequenos rituais, como cafés da manhã compartilhados ou passeios curtos no fim de semana, tornaram-se exercícios de normalidade. Minhas irmãs e irmãos começaram a se aproximar, cada um com suas próprias experiências de dor e silêncio, mas dispostos a reconstruir uma relação baseada em respeito e comunicação. Minha mãe se inseriu nesse contexto de forma gradual, sempre observada, sempre monitorada, mas também, de maneira lenta e constante, criando oportunidades de conexão e reconciliação. Foi nesse período que o gesto mais significativo da minha mãe aconteceu. Um dia, quando a situação financeira de um familiar distante se deteriorou, ela decidiu interceder de forma altruísta, ajudando sem esperar reconhecimento ou retorno. Não foi uma ação isolada, mas um movimento que revelou algo profundo. Ela estava aprendendo, de fato, a agir com empatia e responsabilidade, não por obrigação ou medo da lei, mas porque finalmente compreendia o impacto de seus atos e a necessidade de reparação. Esse gesto me fez perceber que, apesar de todos os anos de dor, ainda havia espaço para transformação real. Mesmo com a paz recém-conquistada, o passado continuava a lançar pequenas sombras sobre nosso presente. Cartas antigas, mensagens de familiares distantes, memórias dolorosas, tudo isso permanecia, lembrando que a reconstrução é um processo contínuo, que exige vigilância e coragem. Mas, desta vez, eu me sentia preparada. Aprendi a equilibrar o perdão com a prudência, o amor com a proteção, permitindo que minha mãe se reaproximasse sem abrir mão da minha própria segurança emocional. Com o tempo, a nova dinâmica se consolidou. Minha mãe e eu estabelecemos limites claros, mas também espaços de afeto genuíno.
Aprendi a reconhecer e valorizar cada gesto de bondade, e ela aprendeu a respeitar minha história, minhas dores e minhas escolhas. A relação que antes era marcada por abuso, humilhação e medo agora se transformava em uma convivência cautelosa, mais real, com momentos de leveza e esperança. O bairro, ainda atento, começou a perceber a mudança. Alguns vizinhos voltaram a conversar de forma mais amistosa, mas outros permaneceram distantes, cientes de que a reconstrução de uma história tão marcada pelo passado não seria imediata nem simples. E talvez isso fosse saudável, aprendemos a viver de acordo com nossa própria medida, sem depender da aprovação de todos. No silêncio de uma tarde chuvosa, olhando a luz cinzenta refletir nas paredes da casa que agora começava a se sentir novamente como lar, compreendi que havíamos chegado a um ponto de equilíbrio. Não perfeito, mas funcional. Não sem cicatrizes, mas com espaço para crescer. Minha mãe havia mudado, e eu também. Aprendemos que a verdadeira convivência exige paciência, coragem e a capacidade de reconhecer que o passado, por mais sombrio que seja, não define permanentemente o futuro. E assim, com o som da chuva batendo contra as janelas e a sensação de que, finalmente, era possível respirar sem medo, percebi que nossa história não terminava com dor ou vingança, mas com uma nova chance, incerta, delicada, mas real.